Eu não tenho dúvida nenhuma, querida igreja, que nós nascemos para vencer, mas o pecado nos derrota. Sim, não há nenhum cantinho da Bíblia que diga que o sentimento de Deus para cada bebê que nasce no mundo é um sentimento de vitória. Deus quer que nós sejamos pessoas vitoriosas, mas só temos que tomar conta da nossa vida de uma questão, a questão da proximidade do pecado. A palavra de Deus nos ensina que em pecado nós fomos gerados, ou seja, já temos um defeito de fábrica. O fabricante é perfeito, mas nós temos um defeito: somos pecadores. O apóstolo Paulo, durante todo o seu ministério terreno, ele falou demais a respeito do pecado. Aliás, quando lemos o livro de Romanos é uma declaração amorosa de que mesmo o homem sendo pecador, ele tem vitória na pessoa de Cristo Jesus. É um livro de vitória, o livro de Romanos. E esse homem, Paulo, ele lutou muito com a questão do pecado, que tão de perto rodeava a sua vida e rodeia a vida de todos nós. A maior batalha que temos que travar na vida não está do lado de fora da nossa vida. Ainda que do lado de fora da nossa existência, irmãos, tenhamos tantas batalhas por vencer, é verdade. Mas a maior batalha é aqui dentro. Aqui no nosso coração, onde Deus é adorado. A Bíblia diz que a nossa inclinação é o pecado. E o apóstolo Paulo, então, num texto pequenino, da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15, o verso 57, 1 aos Coríntios, capítulo 15, 57, Paulo, depois de discorrer da luta que a igreja de Coríntios enfrentava, a igreja em Corinto, na cidade de Corinto, enfrentava lutas, uma igreja forte, uma igreja grande, mas uma igreja cheia de problemas. Ele olha para toda a devastação do pecado que fez naquela igreja, ele dá um suspiro fundo e ele faz uma declaração inacreditável. 1 Coríntios, ou primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57, a palavra do Senhor nosso Deus nos diz assim: mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu sei que estamos com um probleminha aqui, mas vamos dizer todo mundo juntos, vamos lá? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não ficou muito bom, viu, igreja? Eu estou daqui ouvindo, tá bom? Só observe a vírgula para fazer uma pequena pausa e vamos até o fim. Vamos lá? Vamos repetir? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se fosse um suspiro do apóstolo. Diante de toda a adversidade, de maneira com que aquela igreja tinha tanto potencial, mas pecava, errava, havia competição entre os membros, havia pessoas que queriam ser melhores do que as outras, algumas pessoas exageravam em comer e beber enquanto outros passavam fome, os problemas eram todos, haviam pessoas com dons espirituais, eram pessoas que se diziam espirituais e se insuflavam dentro de si dizendo eu sou espiritual. O apóstolo Paulo diz: não, vocês são pecadores, vocês estão destituídos da glória de Deus, vocês precisam aprender a confessar os seus pecados, e se vocês confessarem os seus pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar cada um de vocês de toda injustiça. Era latente no ministério do apóstolo que ele queria conduzir aquela igreja ao arrependimento. Mas quando lemos esse texto, que é o suspiro de Paulo no meio de todas as lutas, nós sentimos um frescor, como se o apóstolo Paulo cansado dissesse: mas graças a Deus, que Ele nos deu a vitória, por meio, através do Senhor Jesus Cristo. Qual é a vitória? De vencermos o pecado. Porque é isso que nos derrota. Irmãos, estamos vivendo um tempo onde que as pessoas estão pecando porque Deus perdoa.
Querida igreja, não façamos isto. As pessoas estão pecando porque sabem que Deus perdoa. Está faltando temor de Deus no coração do povo dele. É óbvio que somos pecadores. É óbvio que a inclinação do nosso pecado é a morte, a destruição. Mas graças a Deus que nós temos a vitória por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Só que nós temos que fazer uso disto. E hoje, o pecado, ele ficou até inofensivo aparentemente. E aí repetimos aquilo que temos falado aqui, através do SEB, da Escola Bíblica Dominical, para crianças, para jovens. Temos falado, insistido. Não peque porque Deus perdoa. Não peque porque temos um advogado diante do Pai que é Jesus Cristo. A palavra de Deus foi nos dada como um presente de Deus, um manual do fabricante para que nós pequemos menos e possamos agradar mais aquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. É para isso que a palavra de Deus, ela foi escrita, um presente que Deus deu. Irmãos, mais uma vez lembre-se disso. Deus tornou a sua palavra eterna em palavra escrita. Deus se humilhou para fazer isto. O verbo de Deus se tornou em palavra escrita por homem. Mas por que Ele fez isto? Para nossa edificação. Agora todos nós temos um problema que é natural nosso, é o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós temos que vencê-lo. Essa batalha, ela é possível. Nós podemos vencer o pecado, porque nós já sabemos que Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Ele se tornou justiça de Deus diante do nosso pecado. Não importa o pecado que tenhamos cometido, basta mencionar o nome de Jesus Cristo, esse pecado se desfaz na cruz, pelo poder da justificação. Agora, querida igreja, nós temos que buscar uma vida de pureza e santificação nesses dias. Mas nós estamos brincando, nós estamos cuidando do pecado e alimentando o pecado. Nós temos que fechar a porta. Irmãos, eu já não sei mais o que eu faço. As redes sociais estão destruindo famílias inteiras, estão destruindo pessoas. A facilidade que nós temos hoje, através das redes sociais, para que homens e mulheres adentrem a pornografia e se tornam dependentes da pornografia, é algo forte demais. Nós estamos vendo hoje, tristemente, casamentos sendo desfeitos por causa dessa pornografia. Nós estamos vendo agora jovens, pela facilidade dos dispositivos, estarem com as suas vidas comprometidas e os seus futuros comprometidos por causa dessa sujeira que há na internet. Precisamos da internet, precisamos. Há como viver sem ela? Provavelmente existe a possibilidade, mas elas são restritas. Mas eu tenho que continuar usando aquele filtro divino, o Espírito Santo de Deus, que da parte de Deus nos foi dado. Não se esqueça, a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo de Deus dentro de nós pode se entristecer. Cuidado com os seus olhos, cuidado com o que você ouve, cuidado no que você toca, porque hoje vivemos uma era onde que o povo de Deus com os lábios glorificam a Deus, mas o coração do povo está comprometido com o pecado. Irmãos, estamos vivendo um tempo difícil, e hoje as pessoas estão enchendo os santuários para ouvir o que eles querem ouvir, não o que eles precisam ouvir. Os ouvidos agora estão sendo seletivos. Agora existe igreja para todo gosto, principalmente a igreja que não interfere na nossa vida. Um lugar onde a gente vai, um mundaréu de pessoas, sem compromisso,
sem ter vínculos, sem fincar raízes, sem ver a bênção de Deus sobre a sua descendência. Irmãos, precisamos dos irmãos em Cristo, precisamos sim de pastores que preguem a palavra, precisamos de um professor apaixonado falando a vocês a palavra de Deus, porque o pecado é a nossa derrota, mas graças a Jesus Cristo, pelo qual nós temos a vitória. Somos lembrados sempre que Ele é a nossa vitória, e precisamos colocar um fim nessa história. O pecado não pode realmente nos derrotar, porque Deus não nos criou para o pecado, Deus nos criou para a sua glória. Se Ele criou-nos para a sua glória, é para a vitória que Deus nos criou. E a palavra de Deus nos ensina que precisamos vencer esta batalha. Portanto, a batalha não é do lado de fora da nossa existência, é aqui dentro. Como disse a princípio, as batalhas do lado de fora, elas são verdadeiras. Eu travo todo dia uma batalha, para quase tudo. Mas a batalha mais forte a gente trava aqui dentro. É no recôndito da alma do ser humano. É na intimidade do ser, é ali que a batalha é maior. Irmãos, façamos como Paulo nos adverte, em vários pontos da primeira carta aos Coríntios. Estejamos sensíveis, em primeiro lugar, ao pecado que tão de perto nos rodeia. Qual que é o pecado mais circunstancial da sua vida? Aquele pecado que você sempre comete, você sempre cai nele. Fique atento a ele. Porque um pecado desse pode virar um hábito mau, ruim na nossa vida. E isso a Bíblia chama de concupiscência. Concupiscência da carne. Isso é um pecado repetitivo. E você sabe aquilo que é repetitivo na tua vida, porque o Espírito Santo de Deus agora, enquanto eu falo, está dizendo, é isso. É aquilo. Essa é a tua fraqueza. Trabalhe nisto. Conte com a oração das pessoas que estão ao seu redor. Porque todos nós, como gosto de dizer, tem sempre um cantinho escuro, um quartinho escuro, onde a gente deposita tudo aquilo que não agrada a Deus, que muitas vezes a gente não conta isso para ninguém, mas Deus sabe, Deus sabe. E como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, talvez esta seja a separação entre você e seu Deus, é o teu pecado. Nós não podemos brincar de pecar, irmãos, porque isso é perigoso demais. Se os irmãos me perguntarem onde que eu fiquei mais contrastado e chocado com a questão do pecado no gênero humano, na humanidade, foi o tempo que eu trabalhei junto com vários irmãos, todos os domingos à tarde, lá no Carandiru. Por anos, trabalhando em todos aqueles pavilhões. Sabe o que você vê numa prisão? Você vê como que o pecado tem o poder de destruir uma pessoa com um potencial inacreditável. Eu me lembro no pavilhão 9 de um professor que havia, ele era chamado de professor. Eu me lembro que naquelas tardes que íamos pregar o evangelho lá no Carandiru, eu me lembro que era passado obrigatório a falar com o professor. Ele falava 4, 5 línguas, inteligentíssimo. E eu dizia, professor, o que aconteceu com você? Ele falou, pastor, é aquilo que vocês pregadores vivem pregando e a gente não presta atenção, é o pecado. A gente começa pecando, a gente esconde o nosso pecado, daqui a pouco o pecado nos domina por inteiro. Foi o que aconteceu comigo. No momento de ódio, de zanga, eu tirei a vida de um ser humano. E aí a minha cultura, tudo que eu possuía de nada valeu. Meu fim é aqui, e aqui nesse lugar eu vou pagar, até o final da minha vida, porque vou sair daqui quando for bem velhinho, e pastor, o meu crime tem um nome, eu me deixei dominar pelo pecado.
Por isso gosto demais de ouvir vocês pregando. E eu disse: professor, se você pudesse ter 1 minuto de fama e pegar o microfone na mão e dizer para o mundo inteiro uma palavra, o que você diria? E ele simplesmente disse isso: jovens, cuide do pecado. Cuide do pecado na sua vida. Peça perdão a Jesus Cristo pelos teus erros e não erre mais. Esse era o minuto de fama que ele queria. Eu nunca vou esquecer do seu rosto e da sua face. Porque muitas vezes quando a gente vê aquele depósito de seres humanos e a sociedade querendo recuperá-los, você descobre na camada, no tecido social, que o grande problema da sociedade é o pecado. Porque o pecado nos faz prisioneiros. E há muitas pessoas que lotam os nossos santuários, mas são prisioneiros dos seus pecados. Estão na igreja cantando sou livre, sou livre, sou livre, mas no íntimo do seu ser eles estão acorrentados ao pecado. Cantam canções lindas dizendo que para isso veio Jesus, destruir a obra de Satanás, mas infelizmente o pecado te domina. Querida igreja, não vamos brincar de pecar porque Deus perdoa. Somos frágeis, somos pecadores e precisamos desesperadamente daquele sangue precioso que foi vertido na cruz, aquele sangue que nos purifica de todo o pecado. Precisamos aprender a confessar os nossos pecados. Temos que começar logo cedo com as crianças. Dias atrás tivemos uma baixa no ministério infantil. Alguém foi embora desta igreja, mais uma vez. Já é pelo menos a 5ª vez que eu ouço isto. Foi embora chateado porque não quer que seu filho pequeno ouça falar de pecado. Segundo os pais, isso traz uma certa deformação emocional na vida da criança. Irmãos, nós já nascemos com defeito. Pecado está lá, irmãos. Você duvida? Vai lá no berçário. Lindos bebês. Mas não sei quem ensinou para o bebê tanta manha. Pega no colo, para de chorar. Coloca no berço com maior calma, parece que tem agulhas no berço. Pronto, já começa tudo de novo. Ah, irmãos, filho de pecador, pecadorzinho é. Diz um professor meu nordestino no seminário, filho de cobra, cobrinha é. Em pecado nós fomos gerados. Não vamos tapar o sol com a peneira, irmãos, somos pecadores. Mas Jesus Cristo é a nossa vitória. Deus providenciou naquela cruz a nossa vitória. Eu tenho que abandonar o pecado que tão de perto me rodeia e correr para os braços de Jesus. Como eu preciso fazer isso na minha vida? Eu sei que o pecado é poderoso, mas o poder do pecado é a maior tragédia humana, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O poder do pecado é aterrador, é opressor, mas o bálsamo Deus nos deu naquela cruz. Eu digo por mim mesmo, como era duro a questão do pecado para mim. Como era difícil. Porque da maneira com que fui criado, uma das coisas mais terríveis para mim é que eu sentia ódio de alguém. E aquilo fazia um mal tremendo na minha vida. Você odeia alguém? A camada mais fina da minha vida, a mais interior, foi quando eu descobri que uma vez perdoado por Jesus Cristo, eu tinha que perdoar a todos.
E é difícil você perdoar quem te ofende, quem tentou te destruir, quem te preteriu, quem te abandonou. É difícil, irmãos. E eu me lembro que eu cheguei para a igreja e disse para mim mesmo: Deus pode trabalhar em todas essas camadas do meu coração, mas essa daqui eu não vou conseguir. Mas quando a gente lê um texto como esse, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, todo o mal se desfaz. Todo o mal se desfaz e você descobre que a batalha não é sua, a batalha é de Deus. Ele enviou o seu Filho na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser livres e vencêssemos o pecado. Porque a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Como diz 2 Crônica 20:17, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. A salvação vem pelo Senhor, Ele nos dará a vitória. E talvez seja esse o momento de exercermos um direito espiritual que nós temos, de através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, pedirmos mais uma vez para sermos limpos nesta manhã. Principalmente daquele pecado que tão de perto te rodeia, aquela concupiscência que suga as tuas energias, porque o pecado é devorador, é destrutivo, mas Jesus venceu por nós na cruz do Calvário. Eu tenho que me apropriar desta vitória. Há muitos anos atrás, eu me lembro de um rapaz que se converteu na igreja. O maior desespero dele é que ele tinha que mudar de vida por completo. E eu até mesmo vendo ele tão bonitinho lá na frente da igreja, na hora do apelo, eu até mesmo subestimei quem ele era. Rapaz simpático, tão aberto, tão espontâneo. E quando eu desci para cumprimentar as pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus, cumprimentei cada um deles e ele bem no meu ouvido disse: pastor, o senhor não me conhece, não sabe o quanto eu sou pecador. E claro, eu como um bom pregador, disse: mas Jesus Cristo te absolve de todos os seus pecados. E ele pegou na minha mão assim e disse, olhando para mim: não vai ser fácil, pastor. Ele insistiu e eu marquei então, logo pela manhã em um dia, para pelo menos 2 vezes por semana a gente se encontrar, de terça e quinta pela manhã. E lá fui eu. Como ele tinha dito que já era dependente químico, então preparei um chá. E me lembro de ir lá na despensa de casa e só tinha um chá de menta. Não sei quem inventou aquilo. Não sei quem inventou aquilo. Depois de conhecer a vida daquele rapaz e tudo que ele fazia, eu é que estava precisando de um chá de camomila para me acalmar, porque a coisa não ia ser fácil não. E ele disse assim: pastor, o senhor está olhando bem para mim? Eu olhei bem para ele. Ele disse: pastor, então vamos começar aqui a acertar minha vida. Eu sou um travesti, pastor. Na mesma hora eu pedi um chá de camomila, mas não tinha, só tinha o de menta. Ele disse: pastor, a luta não vai ser fácil. E pastor, eu sou um homem muito violento. Pastor, eu decido tudo no braço. E aí eu já comecei a me preocupar com a minha integridade física, porque o camarada era gigante, parecia um armário, um maleiro desses grandes com 2 andares, enorme. E ele disse: pastor, o senhor tem a certeza que o senhor vai me ajudar? Eu disse: vou ajudar você. Irmãos, foram 2 anos discipulando aquele rapaz. Eu nunca vi na vida de uma pessoa tanto pecado e tanta coisa para ser confessado. E eu me lembro que
teve um dia em que ele falou: pastor, eu preciso fazer alguma coisa decente, o que o senhor sugere? Eu falei: eu não sei. Daqui a pouco eu chego em casa e ele está na porta. Estava com um táxi, um Fuscão bonito, 0 quilômetro, aqueles que chamava Fafá de Belém, não sei porquê. E ele disse: pastor, ore por mim, porque eu acho que com a minha ficha corrida eu só posso trabalhar para mim mesmo. Eu vou começar a trabalhar de táxi. Pastor, esse aqui é o carro que eu comprei, mamãe me emprestou o dinheiro, eu comprei esse carro 0 e vou começar então a trabalhar com ele. Eu disse: ok, vamos orar. Oramos. Passa 3 semanas, ele chega na minha frente e diz assim: pastor, você lembra lá atrás quando eu falei que sempre fui muito violento? Eu falei assim: me lembro. Ele falou: pastor, fiz uma corrida. Deixei o sujeito numa favela, aqui na zona norte de São Paulo. Quando chegou na hora que eu peguei o velocímetro para pagar, o cara disse assim: isso aqui é um assalto, eu não vou te pagar. Pastor, eu peguei o cara pelo pescoço. Arrebentei ele inteirinho, pastor. Não pagou a corrida, mas eu deixei ele lá jogado lá. E pior é que ele pegou a correntinha que eu tinha, pegou a aliança que eu tinha, mas eu arrebentei ele. Saí de lá porque começou a vir um monte de gente para bater em mim, pastor, eu peguei o carro e saí correndo. Então, pastor, eu estou vindo aqui para confessar o meu pecado. Eu arrebentei uma pessoa. Eu disse: ok, então você confessa o teu pecado. Essa foi a parte fácil. Ele pediu perdão. Era vívido que Deus estava trabalhando no seu coração. Agora eu falei: agora só que tem um problema, nós vamos ter que restituir o que você fez. Nós vamos voltar lá. Ele falou: eu não vou, pastor. Eu falei: você vai, rapaz. Eu vou junto com você. E você vai restituir. Chegamos naquele lugar, quando contamos a história, o rapaz do armazém ali, que servia bebida para todo mundo, disse assim: está todo mundo sabendo. Eu falei: nós viemos aqui para nos desculpar. Ele falou: o rapaz está todo arrebentadinho, está com a mãe dele lá. Eu falei: lá que nós vamos pedir agora perdão. Porque para um homem violento, que fez da sua violência o seu modo de vida, somente confrontá-lo com quem ele tinha ofendido é que poderia salvá-lo. Nós entramos naquele barraco. Quando nós entramos, aquele rapaz começou a se encolher no leito. Estava bem machucado. E não tive dúvida de dizer: sou um pastor, ele é minha ovelha, ele entregou a vida a Jesus, mas infelizmente ele cometeu um erro contra você. Ele fez justiça com as suas próprias mãos. Isso é muito comum na vida de um homem pecador. Eu faço justiça com as minhas mãos. Enquanto que a Bíblia diz que minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Foi bem difícil para aquele rapaz dizer: amigo, desculpa aí, viu? Eu vou passar sempre por aqui. Se você precisar de alguma coisa, eu vou te ajudar. E ele disse uma frase que eu nunca vou me esquecer. Porque para a gente ser crente em Cristo Jesus, a gente não pode deixar o pecado dominar a gente. E eu fui dominado pelo pecado. Bom, a história é bem longa, eu vou encurtá-la para dizer que daquele barraco, hoje existe uma igreja para a glória de Deus. E esse homem de quem eu falo se tornou pregador da palavra de Deus e durante muitos e muitos anos continua pregando o Evangelho de Jesus Cristo como excelente pastor na comunidade da graça.
porque o pecado não pode nos dominar. Há um momento de decisão. E querida igreja, quem sabe hoje pela manhã é um momento de decisão na sua vida. É um momento em que temos que dizer: sou pecador, mas não vou me deixar dominar pelo pecado. Sou frágil, tenho inclinação ao pecado, mas o pecado não vai me dominar. Com os meus lábios eu vou confessar a Cristo para a justiça de Deus, e no meu coração eu vou crer que Jesus Cristo é a minha vitória. E temos que agarrar, é momento de decisão. Não podemos brincar de pecado. Há muitos anos atrás, na cultura chinesa, o sábio estava tentando ensinar uma lição nova para o aluno. E lá estavam 2 pequenos cães. E o aluno disse para o mestre: qual desses 2, mestre, desses filhotinhos, qual dos 2 será o mais forte? E o mestre disse: aquele que você alimentar melhor será o mais forte. Assim é o pecado. Se você alimentar o teu pecado, ele vai ser mais forte do que você. Não se deixe dominar, porque você está numa igreja como essa, não para pecar porque Deus perdoa, mas para pecar menos, porque temos um Deus perdoador. Por isso, eu quero nesta manhã orar por aqueles que dizem: pastor, o pecado tem rondado a minha vida. Só eu sei, pastor, que o pecado tem me dominado. Se as pessoas que me amam soubessem o que eu sou na verdade, nos momentos em que ninguém está olhando, eu envergonharia todos aqueles que me amam. Mas Deus é o Deus que te vê. Mas o olhar de Deus não é olhar de condenação, é de absolvição, porque Ele nos providenciou Jesus Cristo para morrer naquela cruz. Mas graças a Deus que nos dá a vitória através de Cristo Jesus o Senhor. É um fôlego de calma, de bênçãos que Deus tem para nós. Claro que o pecado pode fazer separação entre nós e o nosso Deus, mas a palavra de Deus foi escrita para nos ensinar a viver uma vida mais leve, uma vida de confissão do nosso pecado. Por isso, se você tem vivido em grupo de risco, entre os 2 cãezinhos da sua vida, você tem alimentado um deles mais, tome cuidado, ele pode te devorar por inteiro. Muito cuidado. Jovens, em nome de Jesus Cristo, cuidado com os seus olhos, cuidado aquilo que através dos seus olhos sobe ao teu coração e à tua mente. Não se deixe dominar, porque o pecado tão de perto nos rodeia. E é tempo, amada igreja, de nos consagrarmos ao Senhor, porque o fim de todas as coisas está próximo. Jesus está voltando. Deus exige do seu povo pureza e santificação, começando pela confissão dos nossos pecados. Por isso eu quero orar nesta manhã pedindo: Pai, abençoe o teu povo, porque eu não sei do seu coração, e graças a Deus que eu não sei. Imagine o peso que eu carregaria se eu pudesse sondar os seus corações e as suas mentes. Como seria um peso incrível. Mas o nosso Deus sonda corações e mentes, e nesta manhã diz: filho,
confesse os seus pecados e eu te perdoo. Não se deixe dominar pelo pecado, porque ele é destrutivo, ele destrói relacionamentos, destrói famílias, destrói empresa, é devastador. Por isso, temos que vencer o pecado. E Jesus Cristo já venceu por nós na cruz do Calvário. Por isso, João Batista não teve dúvida. Na beira do Rio Jordão, quando ele conclamava os homens a arrependimento dos seus pecados e os batizava para o arrependimento dos pecados, naquele dia veio Jesus para ser batizado. João, quando olhou para ele, disse: Senhor, sou eu que preciso ser batizado por ti, e vem tu a mim, Senhor? E o Deus humilde das Escrituras disse assim: João, nos convém agora cumprir toda a justiça. Eu quero ser exemplo de humildade para o meu povo. E aquele que não tinha pecado foi batizado para nos deixar o exemplo. Às vezes encontro aqui acolá alguém que diz: já fui batizado, não preciso. Não diga isso. Arrependa-se dos seus pecados e seja batizado biblicamente nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. E quando João olhou para Jesus, ele disse, e essa é a declaração mais linda a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que declaração maravilhosa, irmãos! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro substitutivo. Ele se fez justiça para os injustos. Ele morreu pelos pecadores. Ele é a nossa vitória. Basta simplesmente que confessemos os nossos pecados, e Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e de toda injustiça. Como é linda a vida cristã quando eu faço a minha parte. Rogo a Deus que nesta manhã você faça a sua parte. Se arrependa. Diga para Deus nesta manhã: Pai, me ajude. Eu tenho pecado, e o pecado até virou concupiscência na minha vida. Eu não quero ser dominado pelo pecado. Me ajude, ó Deus Altíssimo. Eu agarro agora nas tuas mãos e nas tuas vestes, e como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, eu sei que se eu me agarrar nas tuas vestes, virtude sairá do Senhor, e o Senhor há de me purificar. Agarre nas vestes do Cordeiro de Deus.